Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema controverso e intrigante, os Glowfish, os peixes geneticamente modificados que estão causando uma polêmica na área da aquariofilia. Vamos abordar a proibição desses peixes e discutir os impactos que a sua introdução na natureza podem causar. Os Glowfish são peixes ornamentais que brilham no escuro graças à inserção de genes de corantes fluorescentes em seu DNA. Essa modificação genética resulta em cores vibrantes e fascinantes, fazendo com que esses peixes sejam bastante populares entre os entusiastas de aquários. No entanto, apesar da sua popularidade, há uma série de preocupações em relação aos Glowfishes. Várias vozes dentro da comunidade científica e ambientalista têm levantado questões sobre os impactos que esses peixes geneticamente modificados podem ter na natureza, caso sejam liberados em ecossistemas naturais. Por conta disso, em muitos países, incluindo o Brasil, esses peixes estão proibidos para comercialização e criadouros, visando preservar a biodiversidade e evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente. Contudo, é importante ponderar os argumentos de ambos os lados e entender como a proibição pode afetar também a indústria da aquariofilia e a própria pesquisa científica. Por conta disso, nesse vídeo, vamos explorar os motivos por trás da proibição dos Glowfish, discutir as possíveis consequências para a natureza caso sejam introduzidos no meio ambiente e refletir sobre o equilíbrio entre inovação científica e proteção ambiental. Se você é um amante de peixes ornamentais, ou se apenas quer se informar sobre essa temática, continue assistindo para expandir os seus conhecimentos sobre esse assunto intrigante e atual. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí, deixa um like na confiança para ajudar o canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil a trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo para você. Os Glowfish são peixes geneticamente modificados que brilham em cores fluorescentes. Eles foram desenvolvidos por cientistas através da inserção de genes de corantes fluorescentes de águas vivas e corais em ovos de peixe, criando assim uma variedade de peixes coloridos que tornam visíveis sob luz ultravioleta. A história dos Glowfish remonta a meados de 1990, quando cientistas da Universidade Nacional de Singapura desenvolveram a tecnologia de transferência de genes para tornar os peixes geneticamente modificados. Esses peixes foram inicialmente concebidos para atuar como bioindicadores em testes de qualidade de água. No entanto, eles chamaram a atenção por sua aparência brilhante e peculiar. Em 2003, a Yorktown Technologies, empresa americana de biotecnologia, obteve a licença para comercializar os Glowfish nos Estados Unidos como animais de estimação. Eles lançaram esses peixes no mercado com sucesso e logo tornaram populares entre os aquaristas e entusiastas de peixes. A comercialização dos Glowfish gerou debates éticos e preocupantes sobre os impactos ambientais, que já existia o risco de que, se esses peixes fossem liberados em ambientes naturais, poderiam competir com espécies nativas, causando desequilíbrios ecológicos. Portanto, a venda dos Glowfish é regulamentada em muitos países, exigindo permissões e restrições para sua posse. Ao longo dos anos, a tecnologia genética avançou bastante e novas variedades de Glowfish foram desenvolvidas, incluindo diferentes cores e padrões. Hoje em dia, os Glowfish são amplamente conhecidos como peixes ornamentais exóticos, que podem ser encontrados em muitos aquários domésticos em todo o mundo. Embora os Glowfish continuem sendo um objeto de debate, seu surgimento destaca a aplicação da engenharia genética na criação de espécies bioluminescentes para fins estéticos e científicos. A modificação genética dos Glowfish é realizada através de um processo chamado de transgenia. Os cientistas inserem genes corantes fluorescentes
geralmente encontrados em água-vivas, corais ou outros organismos marinhos nos ovos dos peixes glowfish. E o processo envolve as seguintes etapas: isolamento dos genes fluorescentes. Os cientistas identificam e isolam os genes responsáveis pela produção de pigmentos fluorescentes nos organismos marinhos, como águas-vivas. 2. A criação de um vetor de transferência. Um vetor de transferência é criado contendo o gene de interesse, juntamente com outros elementos genéticos necessários para a sua expressão nos peixes. Esse vetor serve como um veículo para transportar o gene até o núcleo da célula do embrião do peixe. 3. A injeção do vetor de transferência nos ovos. O vetor de transferência contendo o gene fluorescente é injetado diretamente nos ovos de peixe em estágio inicial de desenvolvimento. A injeção é realizada com precisão para garantir que o vetor atinja o ovo. 4. Incorporação do gene fluorescente. O gene fluorescente é incorporado ao DNA do embrião do peixe, tornando-se parte de seu material genético. 5. Desenvolvimento dos peixes glowfish. Os ovos são então incubados, monitorados para o desenvolvimento dos peixes à medida que crescem. Aí os peixes começam a apresentar as características genéticas modificadas, como a fluorescência em cores diversas. Bom, pessoal, é importante ressaltar que a modificação genética dos glowfish é realizada em laboratórios controlados, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? De acordo com regulamentações específicas para garantir a segurança e bem-estar dos animais, bem como minimizar aí potenciais impactos ambientais. A expectativa de vida dos glowfish é semelhante à dos peixes da mesma espécie não modificados geneticamente. Os peixes glowfish são geralmente criados a partir de espécies comuns, como o zebrafish, o dânio, tetra brilhante e o Poecilia stenops. E não há evidências científicas que sugiram modificações genéticas que afetem negativamente a sua expectativa de vida. Em relação à transferência das características modificadas para os descendentes, isso pode variar, dependendo do tipo de modificação genética realizada. Em alguns casos, os genes inseridos nos peixes glowfish são transmitidos sim para os seus filhotes, mantendo as características fluorescentes ao longo das gerações. No entanto, é importante ressaltar que a criação e a comercialização dos peixes glowfish são altamente regulamentadas em muitos países, incluindo a exigência de que sejam mantidos em ambientes controlados, afastados de populações naturais, para minimizar o risco de impacto ambiental. Além disso, é importante que os criadores e donos de peixes glowfish adotem práticas responsáveis de cuidado e bem-estar ao animal para garantir a saúde e o cuidado adequado desses animais modificados geneticamente. Pois existem relatos isolados aí de peixes glowfish encontrados na natureza, mas esses casos são excepcionais e geralmente estão associados a peixes escapados de aquário ou de criações comerciais. Inclusive no Brasil nós já temos diversos relatos. É importante destacar que os peixes glowfish foram projetados para serem mantidos em cativeiro e não têm origem na natureza. Os impactos que os peixes glowfish podem causar no meio ambiente são objeto de debate e ainda são desconhecidos. Por um lado, alguns cientistas argumentam que, como peixes glowfish são geneticamente modificados para apresentar características fluorescentes, eles não têm algumas características naturais e podem ser menos aptos a sobreviver em ambientes naturais. Entretanto, já há também diversas pesquisas aqui no Brasil onde provam que foram encontrados peixes geneticamente modificados, como paulistinha, os glowfish foram encontrados também, e a gente ainda não tem estudos, sabe, pessoal, do impacto que isso vai causar a longo prazo na natureza. Então, todo cuidado é pouco, quando você adquirir um peixe como esse. Devido a essas preocupações, muitos países têm leis e regulamentos específicos para a criação e venda
e posse dos peixes glowfish, a fim de minimizar os riscos de impactos ambientais. Essas regulamentações incluem restrições sobre a libertação de peixes glowfish na natureza, obrigatoriedade de manter os peixes em ambientes controlados e exigências para evitar a reprodução descontrolada desses peixes. No geral, é importante seguir as diretrizes estabelecidas pelas autoridades competentes, e adotar uma abordagem responsável ao manter e cuidar dos peixes glowfish para evitar qualquer potencial impacto no meio ambiente. E no Brasil é proibido? No Brasil, a regulamentação sobre peixes geneticamente modificados para uso em aquariofilia é feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A Lei 11.959 de 2009 estabelece a proibição da comercialização de espécies exóticas de peixes ornamentais geneticamente modificados ou de qualquer outro organismo geneticamente modificado para fins comerciais. A venda desses peixes só é permitida em casos específicos mediante a autorização prévia do órgão competente. Além disso, a portaria MMA número 445/2014 estabelece critérios para importação, exportação e transporte e comercialização de organismos geneticamente modificados e seus derivados no Brasil. Essa legislação visa garantir que a utilização de peixes geneticamente modificados seja feita de forma responsável e segura, evitando os riscos ao meio ambiente e à saúde humana. É importante ressaltar que a criação e posse de peixes geneticamente modificados para o uso pessoal em aquários não é proibida, desde que sejam respeitadas as normas mencionadas aqui, os peixes não sejam liberados no meio ambiente. Ao longo desse vídeo, exploramos o tema dos glowfish, os peixes geneticamente modificados e as preocupações relacionadas à sua proibição e possíveis impactos na natureza. É fundamental entendermos a importância de preservar os ecossistemas naturais e a sua biodiversidade, evitando introduções que possam desequilibrar essas delicadas redes de interações. Embora os glowfishes possam ser fascinantes e atraentes como peixes ornamentais, devemos considerar os riscos potenciais da sua liberação na natureza. Os argumentos que sustentam a sua proibição se baseiam na necessidade de preservar os ecossistemas existentes, evitando que as populações exóticas se tornem invasoras e comprometam a fauna local. No entanto, é importante lembrar que essas são apenas perspectivas e que esse debate ainda está muito no início e é muito controverso. Por isso é fundamental continuar pesquisando sobre o assunto, buscando um equilíbrio entre a inovação científica e a preservação da natureza. Bom, agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda com a proibição dos glowfish? Ou acha que deveria haver mais flexibilidade nas regulamentações? Compartilhe seus conhecimentos aqui nos comentários e vamos enriquecer essa discussão. Se você gostou desse vídeo e achou as informações apresentadas relevantes, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar aí com outras pessoas interessadas nesse tema. Assine o nosso canal para acompanhar mais conteúdo sobre aquarismo, porque juntos podemos ampliar nossos conhecimentos e promover uma conscientização cada vez maior sobre as questões que impactam o nosso planeta. Um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.